Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 32. Bons estudos! E aí, Ananias, tudo bom? Ô, tio, tô, Caio. Bom. É que devo a honra dessa visita. A gente estava precisando de uma mãozinha sua. Na verdade, a gente está querendo melhorar o nosso desempenho na parte de lubrificação industrial. Exatamente. Na última teleaula, a gente aprendeu o que é a lubrificação, quais são os seus objetivos, até aprendeu a lubrificar uma máquina que nem essa aqui. É mesmo. Só que a gente está querendo saber como é que é a lubrificação na fábrica. Bom, para isso a gente vai ter que fazer uma coisa. Nós vamos ter que dar uma olhada em como são organizados os esquemas de lubrificação. Esse é o assunto da teleaula de hoje. Você vai ver o que deve orientar os esquemas de lubrificação das indústrias. Vai dar uma olhada em como pode ser montado um programa de lubrificação. E vai conhecer alguns acessórios usados na lubrificação de máquinas e equipamentos. É por aí, Ananias. As nossas dúvidas estão por aí. E você, também tem essas dúvidas? Então, para saber como a lubrificação é organizada nas fábricas, preste atenção porque a nossa teleaula já está começando. Como organizar a lubrificação de uma indústria? Na última teleaula, você conheceu os lubrificantes e alguns critérios para fazer a lubrificação de máquinas e equipamentos. Mas e se você tem uma grande linha de produção? Como ter certeza de que todas as máquinas estão recebendo o lubrificante certo, na hora certa e na quantidade necessária? Olha, não tem outro jeito. Para garantir uma lubrificação eficiente em todas as máquinas, só mesmo organizando a lubrificação. Isso significa lubrificante certo, no volume adequado e no momento exato. Em outras palavras... O lubrificante certo é aquele armazenado corretamente, que segue as especificações do fabricante e que tem sua qualidade controlada. O volume adequado só será alcançado se a pessoa que faz a lubrificação for habilitada, se os sistemas centralizados estiverem projetados corretamente, se os procedimentos de execução forem obedecidos e também se houver inspeção regular nos reservatórios. Finalmente, o momento exato de lubrificar uma máquina deve ser determinado por um programa de lubrificação que deve levar em conta as recomendações dos fabricantes das máquinas e também as dimensões da equipe de lubrificação. Conseguimos a lubrificação ideal quando juntamos esses 3 itens: o lubrificante certo, no volume adequado e no momento exato. Olha só como fica o óleo depois de usado. Já dá para perceber a diferença pela cor escura. Agora, existem outros aspectos que a gente só vai conseguir perceber dentro de um laboratório de ensaios como esse. Vamos ficar por dentro. Esse óleo ficou mais tempo do que devia numa máquina. O resultado é que ele tem uma grande quantidade de partículas misturadas. Essas partículas no óleo indicam que a máquina teve um desgaste acelerado de suas peças. Portanto, as partículas que aparecem no óleo são resultado desse desgaste. A principal consequência de uma lubrificação deficiente é a diminuição da vida útil da máquina. Uma máquina que poderia durar, por exemplo, 20 anos, pode ter a sua vida reduzida em até pela metade. Imagine o prejuízo que isso não significa, ainda mais numa linha de produção como essa, com tantas máquinas operando. Bom, no caso dessa fábrica, ela tem um bom programa de lubrificação. Por isso mesmo, a gente veio conversar com o Eduardo, que é o engenheiro de manutenção daqui. O Eduardo, depois da implantação do programa de lubrificação, o desempenho das máquinas melhorou? Melhorou muito. O problema é que esse programa de lubrificação foi implantado recentemente. E como você sabe, os desgastes causados às máquinas por uma lubrificação deficiente é cumulativo. Ou seja, os desgastes vão se acumulando aos poucos, ao longo dos anos. Então quer dizer que o programa de lubrificação que foi implantado pode não ser a solução. Não, ele é a solução sim, daqui para frente. Daqui por diante, as máquinas vão ter a lubrificação adequada. Acontece que muitas dessas máquinas estão aqui há muito tempo
E por falta de um programa de lubrificação, o tempo de vida útil delas já está comprometido. É isso aí. A lubrificação não é nenhum tratamento de choque. É mais parecido com a homeopatia. É um trabalho constante de inspeção e acompanhamento dos equipamentos. Mas é um tratamento que vale a pena. Com uma lubrificação adequada, as máquinas e equipamentos têm uma vida útil até 10 vezes maior que aqueles equipamentos que têm lubrificação deficiente. Caem os custos da manutenção em até 35%. Com o uso mais controlado, o consumo de lubrificantes também cai, em até 50%. Cai também o consumo de energia em até 20%. E o mais importante é que a energia que se economiza não é só a da redução de atrito, é também energia embutida. Peraí, mas o que é essa energia embutida? É o seguinte, imagine que uma peça tem que ser substituída de uma hora para outra, antes do tempo, por falta de lubrificação. Ora, essa peça tem uma energia embutida nela. É energia que se gasta para produzi-la. Ou seja, é energia que a máquina gasta para produzir esta peça. Isso sem contar com o material que é utilizado para fazer esta peça. E tudo isso é jogado fora antes do tempo. Como você viu, a lubrificação adequada é muito importante. Usar o lubrificante certo, na quantidade certa e no momento exato. Se você pensar em apenas uma máquina, pode até não ser muito complicado. Mas e se você tiver que lubrificar uma grande quantidade de máquinas? Você já imaginou que cada uma delas tem vários pontos que precisam ser lubrificados e que muitas vezes uma mesma máquina usa lubrificantes diferentes em momentos e quantidades diferentes? Bem, para conseguir lubrificar todas essas máquinas de maneira eficiente, é preciso ter um programa de lubrificação. Um programa de lubrificação nada mais é do que uma maneira de se planejar a lubrificação de todas as máquinas da indústria. Cada uma em seu período adequado, sua quantidade de lubrificante e, é claro, com o lubrificante certo. Ô Ananias, numa linha de produção é tanta máquina que eu nem ia saber por onde começar para fazer um programa de lubrificação industrial. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é saber em que estado se encontram as máquinas. Mas espera aí, a gente tem que fazer esse levantamento em todas as máquinas? Não tem jeito. E se a linha de produção for grande, o negócio é dividir o trabalho em setores. Nossa, isso que é trabalho, Ananias. Imagina quantas máquinas não tem numa indústria grande, por exemplo. Mas tem mais. Depois de fazer o levantamento de cada uma das máquinas, você precisa fazer um programa de lubrificação para cada uma delas. Saber que tipo de óleo a máquina usa, quanto de óleo, de quanto em quanto tempo ela precisa ser lubrificada. E a gente não pode esquecer que uma mesma máquina, às vezes, tem vários pontos de lubrificação. Por exemplo, o meu torno tem. Peraí, Ananias, se eu entrar hoje numa fábrica, eu vou ter que ter de cor todos esses pontos? Não é preciso não, Tito. As empresas, elas trabalham com códigos para identificar os pontos de lubrificação das máquinas. Esses códigos são, na verdade, etiquetas como essa. Nela, tudo é informação. A cor da etiqueta informa o tipo de óleo, a viscosidade correta e o seu fabricante. Esses códigos variam, cada empresa tem os seus. Com essas informações, o encarregado da lubrificação faz o seu trabalho. Normalmente se trabalha com fichas que controlam cada seção da empresa. Essas fichas servem para fazer o acompanhamento da lubrificação, como a frequência, a quantidade de lubrificante que deve ser usado e etc. Com a ajuda dessas fichas, dá, por exemplo, para ter um controle do consumo de lubrificantes. A lubrificação numa indústria depende da organização. E o melhor jeito para se conseguir a organização é através de um programa de lubrificação. Como você viu, uma das partes desse programa é o levantamento das condições das máquinas, a identificação dos pontos de lubrificação e o controle desses pontos. Agora, a gente vai ver um outro item importante do programa de lubrificação: a armazenagem e o manuseio de lubrificantes. Esse é um item fundamental para que o programa de lubrificação funcione. Afinal de contas, de nada vale um bom programa de lubrificação se os lubrificantes não estiverem em boas condições. Os lubrificantes, de modo geral,
Tanto óleos quanto graxas são armazenados em tambores. E tanto óleos quanto graxas devem ser mantidos longe de calor excessivo, bem como da água e de fontes de poeira. Quando os tambores tiverem que ser estocados ao ar livre, eles devem ficar deitados, apoiados sobre calços de madeira. Caso eles tenham que ficar de pé, é recomendável o uso de um encerado. Na falta de um encerado, os tambores devem ser mantidos inclinados com a ajuda de calços de madeira. Isso tudo para evitar o acúmulo d'água sobre os bujões, que são as aberturas dos tambores. Essas dicas que a gente viu servem principalmente para o caso de se estocar os tambores em locais abertos. Vamos ver agora como eles podem ser estocados em almoxarifados fechados. Nesse caso, uma alternativa cada vez mais usada são os pallets, um tipo de estrado de madeira. Assim como na estocagem externa, os cuidados com o excesso de calor, umidade e poeira devem continuar. É importante que o almoxarifado fique longe de fontes de calor, como fornos e caldeiras, bem como fontes de umidade e de poeira. É importante manter o local limpo, sem panos ou estopas sujos de óleo, já que esse tipo de material pode se incendiar pela combustão. Para retirar óleos ou graxas dos tambores, podem ser adaptadas torneiras em um dos bujões. Se você precisar de apenas um pouco de lubrificante, deve usar um recipiente apropriado. Esse recipiente deve receber sempre o mesmo tipo de lubrificante. Lembre-se de sempre conservá-los. É isso aí. Existem vários acessórios que podem ser usados no manuseio de lubrificantes e na lubrificação. A talha serve para mover os tambores. O equipamento de retirada de óleo é normalmente formado por bombas manuais instaladas no bujão do tambor. Já o equipamento para retirada de graxa é mais sofisticado e trabalha com ar comprimido. E as pistolas portáteis para graxa são usadas para grupos de equipamentos e podem ser manuais ou elétricas. Como existem vários tipos de máquinas que usam diferentes tipos de lubrificantes, normalmente o encarregado trabalha com um carrinho de lubrificação, que carrega várias graxas ou óleos. Puxa vida, quanta coisa envolvida num trabalho aparentemente tão simples. A lubrificação de máquinas. Mas como você percebeu, é um trabalho aparentemente simples e que por isso precisa de mão de obra especializada. Afinal de contas, de nada valem os programas de lubrificação se os responsáveis pela lubrificação não estiverem bem treinados. Ô Eduardo, o que é necessário para ser um bom lubrificador? Bem, além dos conhecimentos relacionados aos lubrificantes, métodos de lubrificação e características das máquinas, o bom lubrificador deve ter uma visão geral de todo o processo. Ou seja, ele precisa ter noção dos riscos que uma má lubrificação representa, saber do impacto que o uso de lubrificantes tem sobre o meio ambiente, saber como evitar a contaminação dos lubrificantes pela poeira, água e outros elementos. Enfim, como eu disse, ele precisa ter uma visão geral de todo o processo. Bom, agora é hora da gente ter uma visão geral dessa teleaula. Vamos para a revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como a lubrificação pode ser importante numa linha de produção. Você aprendeu que critérios devem orientar essa lubrificação. Você conheceu alguns dos equipamentos que são usados na lubrificação. Entendeu a importância de uma estocagem adequada de lubrificantes. E teve uma noção de como são feitos os programas de lubrificação. Agora é só aprofundar tudo o que você viu aqui na nossa teleaula. Bons estudos e até a próxima!